Aleluia, glória a Deus. As crianças já saíram? Já? Uau! Espero que seja a sede de Deus, né? E que a tia Jéssica seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, a fim de que essa igreja do futuro seja uma igreja com sede, com fome, com o desejo de manifestar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de falar com o Senhor na tua companhia. Eu estava com saudades. Eu estava com muita saudade. Então, estou aqui, né, nesse ofício difícil de ser cristão, eu sempre digo, e também no ofício difícil de pastorear. Eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração e ao seu ouvido, não através de mim, mas através da própria palavra, né? Que a palavra dele é a voz que temos aos nossos ouvidos. Nós gostamos de orar, e continue, mas é necessário ouvirmos Deus também, porque do contrário nós nos sentamos num divã e fazemos do Senhor o nosso terapeuta. E é importante ouvi-lo, porque até mesmo um terapeuta tem recomendações a serem feitas. Amém? Quero agradecer de todo o coração a companhia do Mick ou Mike? Mick? Mickey. Ok, me perdoe a pronúncia. Seja muito bem-vinda, Mickey. Que o Senhor possa falar ao seu coração nesse ambiente. A casa do Pai é a casa dos filhos. É a sua casa. É um ambiente onde nós sentimos o privilégio de estar na companhia do Pai. Então, eu também sempre digo, Mickey, que pessoas ferem, mas pessoas curam. Ministérios ferem, mas ministérios curam. E essa é uma verdade que a gente não está isento de sermos um ministério que possa ferir, mas nós temos no coração o desejo de sermos um ministério que possa curar. Amém? Então seja muito bem-vinda. Obrigado pela oportunidade. A igreja pode dizer, seja muito bem-vindo a nossa irmã? 1, 2, 3... Quase, oh, ficou feio demais. Vamos lá. 1, 2, 3. E tem um brasileiro arrochado perto dela. Você pode sair do seu lugar, desejar a ela aí, né, com todo o carinho, né, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. E no fim, eu quero te dar um abraço, viu, minha irmã? No fim, eu mesmo quero te dar um abraço. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para falarmos daquilo que o Senhor gerou no meu coração. Eu tive a oportunidade de escrever, apagar, reescrever, apagar de novo. Afinal, desde o começo do ano, eu tenho sido ministrado por homens e mulheres, né, que vieram aqui e fizeram com que este lugar fosse palco da manifestação da glória de Deus. E eu confesso que durante a semana nós percebemos que aquilo que a Fernanda ministrou nas nossas vidas, o equibalo, aquele impulso violento, ainda estava sobre muitos de nós. Infelizmente, não sobre todos, mas ainda estava sobre muitos de nós. E chegamos a esse domingo, ainda, sabe, com o efeito dessa onda que veio e nos lavou com poder, presença do Senhor, tirou muitos da zona de conforto. E eu quero falar, quem tem acima de 42 anos? Não? Então, talvez, você que esteja abaixo, não entenda muito a referência que eu queira trazer, mas, não viu a Raquel levantando a mão? Aleluia. O desejo do meu coração é trazer algo que na década de 80, para ser mais exato, o primeiro filme foi em 1984. Eu quero lembrá-los de um filme que foi remasterizado em 2010, tem uma segunda versão agora de 2025, chamado Karate Kid. Daniel San, seu Miyagi, até alguns mais novos lembram disso, não é? E
Eu maratonei. Peguei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e até o quinto de 2025 eu assisti. E os 3 primeiros, eles trazem uma sequência, né? Onde é o seu Miyagi e o Daniel San. Daniel é um menino que vem aqui para a Califórnia com sua mãe, né? Ele não queria ter vindo. Na verdade, para as crianças, você que é pai e veio para os Estados Unidos, talvez você entenda isso. E os seus filhos talvez não consigam expressar isso. E no filme é interessante porque o Daniel, ele questiona a mãe, ele tem um conflito com a mãe, no sentido de que, olha, não era uma escolha minha vir para cá. Você veio pelo seu trabalho, mas eu vim obrigado. Eu vim e, sabe, e estou aqui tentando restabelecer a minha vida, porque os meus amigos ficaram, porque a minha estrutura ficou, aquilo que eu tinha, né, como meu, aquilo que eu tinha como certo, aquilo como eu tinha como base, não existe aqui. E aí, aqui na Califórnia, o Daniel, então, conhece um primeiro amigo do seu condomínio, e aí vai jogar um basquete, aí percebe que tem uma mocinha bonitinha ali, mas aquele ambiente onde ele tem um amigo, uma mocinha bonitinha, também tinham pessoas que o consideravam um estranho naquele ambiente. E aí começa, então, a história em que Daniel arruma um oponente, um inimigo, que era lutador de karatê, e dá uma sova nele no primeiro. Bate, e aí ele vai para a escola e ele percebe que esse inimigo também frequenta a mesma escola. Ele tenta se esconder, apesar da menininha tentar ajudá-lo, falar, olha, é um ex, chamava Ali, com I, é assim que ela se dirige a ele quando se apresenta. Meu nome é Ali com I. E aí começa essa história em que, então, ele sofria ali a violência, ele tinha medo de ir para a escola, o conflito com a mãe, ele apanha 1, 2 vezes, né? Os meninos de moto derrubam ele da bicicleta, ele chega empurrando a bicicleta toda amassada. E no condomínio onde ele morava, tinha um rapaz da manutenção, seu Miyagi, o mestre Miyagi. E o mestre Miyagi não se mistura ali a princípio, mas começa a perceber que ele está sendo violentado, né? Ele está sofrendo bullying, que é a palavra que nós temos. Em 1984 não tinha esse termo ainda, mas ele estava sofrendo bullying. E arruma a bicicleta dele, que estava quebrada, e aí Daniel começa a perceber que há um carinho daquele senhor com ele. E ele busca ajuda. Olha, você pode me ensinar karatê, isso. E o seu Miyagi se recusa, né, porque ele tem uma filosofia. Karatê é para a defesa. A filosofia do seu Miyagi é: eu só o utilizo para a minha defesa. E num dos ataques a Daniel estava apanhando de 3 ou mais rapazes, aí o seu Miyagi, então, vem e o protege e dá uma sova nos 4 inimigos de Daniel. E aí, beleza. Então, Daniel passa a ser perseguido por esses meninos que apanharam e fala para o mestre deles, olha, tomei uma surra aí e tal. Aí o Daniel e o mestre dele, o seu Miyagi, vão na academia, e na academia a filosofia daquele mestre era: o seu inimigo não é digno de misericórdia. Você tem que acabar com ele. Você tem que destruir o seu inimigo. E era dessa maneira que eles eram treinados, forjados. E talvez você esteja se perguntando: Douglas, vim para uma igreja e você está narrando Karate Kid. Aleluia. Até que o Senhor ministrou o meu coração que a vida com Deus é tão parecida com aquilo. E quando o seu Miyagi decide ajudar aquele menino, ele fala: amanhã de manhã lá na minha casa. Aí o seu Miyagi tinha uma coleção de carros antigos. Aí quando o menino chega, está vendo esses carros sujos?
eu quero que você os lave e depois faça o polimento. E para lavar com a mão esquerda, você vai fazer este movimento. E para lavar com a mão direita, você vai fazer este movimento. E o menino lava todos os carros e faz o polimento de todos os carros. Depois, ele chega e o seu Miyagi fala, tá vendo essas cercas aqui? Você vai pintá-las. Com a mão esquerda, as pequenas, você vai pintar com a mão esquerda de cima para baixo e as grandes com a mão direita de cima para baixo. E ele, então tá fácil. Não, o seu Miyagi fala, não, são todas as cercas. Aí ele olha ao redor e tinha muita cerca para ser pintada. E ele o faz. E aí ele volta para o seu treinamento. E aí o seu Miyagi fala, agora você vai pintar a casa. Com a mão esquerda você vai fazer este movimento e com a mão direita este movimento. E assim ele o faz até que ele o questiona ao senhor Miyagi. E o questionamento dele surge da seguinte maneira, né? Vou voltar um pouquinho, quando o senhor Miyagi e o Daniel vão à academia para falar, tem que acabar essa violência, o mestre da academia, Cobra Kai, que era o violento, o agressivo, fala que então tinha que ser resolvido no tatame. Aí o mestre Miyagi, não, aqui você está sendo favorecido. Aí tinha um cartaz de um torneio. Aí ele fala assim, a gente vai resolver isso aí no torneio. Aí o Daniel, que era um medroso de mão cheia, fala, senhor Miyagi, como assim? E aí volta para essa fase desse treinamento. Pintando, pulindo, lavando. E aí, então, Daniel se sente muito, mal, porque ele pensa, enquanto meu adversário está lá na academia treinando, eu estou aqui fazendo nada, estou aqui trabalhando para o Senhor, estou aqui fazendo, as coisas da sua vida. Eu abro um parênteses porque o Karate Kid 4, que é uma nova versão, que é com o filho do Will Smith e o Jack Chan, uma cena muito semelhante acontece. O menino, o filho do Will Smith, ele gostava de largar o casaco no chão. Minha mãe sempre pedia para ele pendurar o casaco. E o mestre Han, que é o Jack Chan, visualiza isso. E aí, no primeiro dia de treinamento, que é a mesma história, é um menino que vai para a China, que sofre bullying, acha uma menininha bonitinha, nada muda do 4 para 1. A não ser que é um filme novo. E não é karatê, é Kung Fu. E aí, então, no primeiro treinamento, ele vai lá com a blusinha dele, joga no chão e está pronto para o mestre Han ensinar ele. Aí o mestre Han, então, pega casaco, veste casaco, tira casaco, joga casaco, pega casaco, veste casaco, tira casaco, pendura casaco. E aí ele fica horas e horas fazendo isso. E aí o mesmo questionamento acontece. Então a mesma história com Daniel San e esse menino, acontece o mesmo questionamento. E aí vem a mesma lição. Então o mestre Han fala para esse jovem, quando ele começa a questionar, aí o mestre Han fala assim, eu vou te atacar, se defende. Aí quando ele se defende, ele fala, veste casaco. Aí o menino vai pôr o casaco, eu dá um golpe, aí ele vê que ele desvia do golpe. E aí ele começa a dar vários golpes, veste casaco, tira casaco, bota casaco. E cada um dessas ordens trazia para esse menino uma defesa. Ele não era acertado pelos golpes. E aí o mestre Han diz assim, a vida é Kung Fu. Tudo na vida é Kung Fu. Volto para o Karate Kid 1. E o Sr. Miyagi dá a mesma lição. Tudo na vida é karatê. E aqueles movimentos de polir, de lavar, de pintar, eram uma maneira dele se defender. Dada essa introdução longa de uma série de livros, eu quero dizer, de filmes, eu quero dizer que eu também, juntamente com isso, fiz uma série de pregações. E hoje eu quero falar da primeira pregação, que está relacionada ao primeiro livro. E, Marcinho, põe para mim lá. Nós
Vamos chamar esta série de Treinados no Processo. E o primeiro livro, o primeiro filme, Uma Jornada para a Maturidade. E aí eu quero viajar na maionese e pedir para vocês me darem a liberdade de contextualizar tudo que eu falei acerca dos filmes com a nossa vida cristã, com a nossa vida espiritual. Então, nós sabemos que Daniel chega a um lugar que não escolheu, ele se sente deslocado, vulnerável, sofre oposição, encontra um mestre, o Sr. Miyagi. O treinamento começa fora do dojo, e isso é importante. Fala para o seu vizinho aí, o treinamento começa fora do dojo. Com tarefas simples, repetitivas e com forma correta, Daniel obedece sem entender. Só depois percebe que estava sendo preparado para a luta. O que parecia rotina era, na verdade, formação. Deus não nos forma apenas em momentos espirituais intensos. Não é só na igreja, não é só no Imergidos, no Firmados, não é só na célula, mas no cotidiano, onde o caráter é revelado e os fundamentos são testados. Deus também nos treina nas coisas comuns da vida. Por isso, Paulo escreve à igreja de Colossenses. Põe Colossenses 3 para mim, Márcio. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, Daniel San estava sendo treinado e tudo que ele fazia, ele tinha que fazer como, sabe, para o seu Miyagi de bom gosto. Então, mais uma vez, eu peço a liberdade de de navegar entre esses dois mundos, porque para mim tem tudo a ver. Porque, sabe, ao mergulhar naquilo, eu consegui ver cuidado de Deus em todas as coisas. Hebreus, põe Hebreus também, por favor. Se me permite, vou dizer que seu Miyagi representava nessa analogia Deus como pai e mestre. Não um Deus que apenas explica, mas um Deus que forma. Hebreus 12:1 diz, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para que os assim são corrigidos. O primeiro ponto que eu quero destacar é o treino que não parece espiritual. No filme, Daniel reclama porque o treino não parecia karatê. Ele tinha o conceito de que aquele inimigo que estava na academia era que estava sendo de fato treinado, sabe? Através da violência, de um mestre rígido que impunha violência, que impunha agressividade, sabe? Então, ele imaginava que para ele treinar karatê, ele precisava usar um kimono. Talvez nós imaginemos que para sermos crentes, nós precisemos usar uma Bíblia. Mas a verdade é que não é bem assim. Então, sem mesmo o kimono, Daniel estava sendo treinado. E sem mesmo uma Bíblia, nós podemos representar Deus. E nós temos que ter o cuidado, porque nós temos a aparência de santidade dentro da igreja, mas não temos fora. Então, não adianta eu usar um kimono aqui dentro ou uma Bíblia e sair com ensinamentos errados. Amém? Estou começando a conseguir trazer uma coisa para outra. No filme, Daniel reclama porque o treino não parecia karatê. Na cabeça dele, o adversário que estava no dojo estava fazendo o óbvio. Treinando dentro de uma academia, com o mestre fazendo pressão, incitando a violência, a falta de misericórdia. Daniel queria resultados sem querer viver o processo. Nós queremos e oramos por resultados, mas nós não queremos viver processos. Nós queremos os milagres dos mais espetaculares, mas nos afastamos do processo. Sabe, eu quero que Deus mude a minha esposa, mas no meu processo, como marido, eu não me permito ser trabalhado. Porque Deus se colocou dentro da minha casa, uma esposa. Se você não orou, meu irmão, problema seu. Comeu a carne e roeu o osso. Tá? Agora, o mais importante é saber que a partir do momento que você passa a ter entendimento de Deus, há sim uma obrigação de se parecer com Ele, com Cristo. Então, minha esposa é muito difícil. Glória a Deus.
é o melhor treinamento. Você não precisa de um dojo, você não precisa de uma igreja, você está sendo treinado fora desse ambiente. Meu filho, é difícil, glória a Deus. Você não precisa de um dojo, você não precisa de um kimono, você está sendo treinado em relação a isso. Você está sendo treinado onde você trabalha, você está sendo treinado onde você, está frequentando só para mesmo entretenimento. Você é treinado em todo o tempo. Kung Fu é vida. Karatê representa tudo na vida. Tudo que você faz é karatê. Tudo que você faz é Kung Fu, diziam os mestres. E o Senhor Jesus e o nosso Deus e Pai está dizendo: tudo que você faz tem a ver com o reino. Tudo que você coloca para fora tem a ver com o reino. Não é necessário tão somente vir a um culto. Você precisa sair de um culto e ser o representante de Cristo lá fora. É importante termos uma conduta de santidade. Nós falamos sobre a santidade de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro capítulo do livro de Gênesis, ou seja, o início de tudo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus é reto e você entende que a sua imagem precisa se parecer com a dele, seja reto também. Se o Senhor é santo e você entende que a sua imagem precisa se parecer com a dele também, seja santo. Não precisamos, necessariamente desse ambiente. Pastor Luciano disse algo e aquilo ficou na minha cabeça, porque por mais engraçado que pudesse parecer, era uma verdade. Se você ficar 24 horas dentro de uma garagem, você não se torna o carro. E a vida cristã é a mesma. Não importa se você ficar 24 horas dentro de uma igreja. Isso não quer dizer que você está se tornando santo. A gente tem que treinar no ambiente que Deus está nos dando. O Senhor está nos forjando em processos lá fora, nos quais somos reprovados cotidianamente. Aí a gente vem com a aparência de santidade para a igreja. Aí a gente se apresenta no dojo com um kimono impecável. E sai com o coração sujo. E sai com um palavreado sujo. E sai falando de pessoas. E sai fazendo fofoca. E sai ferindo pessoas. E sai não perdoando pessoas. Mas aos domingos, kimono impecável. Aos domingos, uma aparência de santidade. É claro que aqui você não vai xingar o seu cônjuge. É claro que aqui você não vai ofender uma pessoa. Estou na frente do pastor, estou na frente da igreja. O seu orgulho e sua vaidade protege a sua imagem. Uma imagem distorcida. Porque não é a imagem que está lá fora. Não é a imagem que você apresenta com as pessoas do seu cotidiano. Mas meu kimono está pronto para o domingo. E eu sou faixa preta. Aleluias. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, meu irmão, é exatamente isso. O treino que não parece espiritual. O Senhor não vai abrir o mar para você, meu irmão. Ele já fez isso. Já está narrado. Eu espero que o Senhor reproduza milagres que já aconteceram. O Senhor quer cuidar de você em pequenas coisas. O Senhor quer te mostrar que em cada movimento lá fora, cada palavra, você está vivendo um processo de treinamento. Porque na hora do confronto, você vai estar, preparado com as técnicas que Ele está te dando para você encarar o seu oponente. O Senhor nos chama a ter paciência, o Senhor nos chama a sermos bondosos, o Senhor nos chama a termos olhos de misericórdia. E aonde que você pratica isso? Aqui, de verdade? Você nem fala. E só o pastor que fica aqui, você fica sentado, ouvindo. Você não tem a oportunidade de praticar nada do que está sendo dito. Quando muito, num apelo, se você vem à frente. Isso, é uma coisa que me preocupa com a igreja moderna. Não estou falando da New Times, estou falando da igreja moderna. Então, o segundo ponto, primeiro, o treino que não parece espiritual. O segundo ponto é o problema
da fé fragmentada. Falei que no Karate Kid 4 faz um paralelo com 1. Então, eu contei, né, a famosa cena do tira-casaco e que o mestre Han estava falando, tudo na vida é Kung Fu. Então, olha só, tudo na vida é Karatê, o mestre Miyagi falando para Daniel. Tiago 1,22, deixa eu falar uma coisa aqui. Não se limitem, porém, ao ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a quem? Você está me enganando? Você está enganando seu marido, sua esposa, seus filhos? Você está enganando a quem? Meu irmão, é importante pormos em prática aquilo que recebemos. E você não vai pôr em prática neste dojo. É o que eu estou falando. Você chega com o kimono limpinho e não suja, porque aqui você não treina. Aqui você recebe ferramentas. O seu treino é lá fora. É lá fora que você vai pôr em prática aquilo que você aprende aqui. Se não pôr, você está enganando a si mesmo. Sabe o que quer dizer? Que a igreja para você é só um ritual, do qual eu acho que, por ir àquele lugar, eu me tornei santo. Posso começar a semana porque eu fui na igreja. A santidade está sobre mim. Mas na primeira oportunidade você está falando mal de alguém. Na primeira oportunidade você está brigando com a pessoa que está do seu lado. Na primeira oportunidade você falou um palavrão. E eu quero te dizer, meu irmão, sabe, pode vir de kimono, não tem problema, não ligo. Mas vai para a rua, meu irmão, pondo em prática cada movimento que o Senhor tem te ensinado. A verdade é que Daniel continua apanhando. E no torneio, ele toma uma surra até o fim. O mestre mal manda os caras quebrar a perna dele. Aí o famoso golpe que ele aprende com o mestre Miyagi. Ele só tinha uma perna, a outra estava baleada. Então, e aí ele consegue acertar um golpe e vence o campeonato. O improvável, porque ele continua sendo improvável. Você vê os outros filmes, ele continua o mesmo medroso, ele continua sendo a mesma pessoa. Mas ele pôs em prática técnicas. Meu irmão, é assim que a gente às vezes está lá fora. Quebradinho da Silva. O diabo vem judia da gente. A solidão vem judia da gente. Os Estados Unidos vem judia da gente. Sabe? Esse ambiente judia demais da gente. E a gente se sente quebrado. E aí, talvez, a cabeça do oponente, Daniel já estava morto. Talvez o diabo olhe para você e fale, esse já está morto. Mas quando você consegue pôr em prática um movimento dos céus, você não precisa de muitos. Você põe um movimento. Quando você se coloca em obediência a Deus, quando você se coloca em serviço ao reino de Deus, tudo pode acontecer. Vem a virada, meu casamento está destruído, mas eu ponho em prática um comportamento. E o meu casamento é restaurado. Eu estou preso a um pecado de estimação, mas, sabe, submeter-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Eu consigo pôr em prática uma resistência. Ele precisa de um golpe. Talvez você precisa de um comportamento. Para vencer batalhas que você acha que você está preso, que você não vai conseguir vencer mais. E a terceira coisa é um fundamento sem integridade e não suporta a luta. Então vou falar de novo das 3 etapas que eu estou falando. O treino que não parece espiritual, o problema da fé fragmentada, que eu não sei nem se você conseguiu absorver isso, né? O que eu estou falando da fé fragmentada é a fé no culto e a carne no mundo, sabe? É a fé aqui dentro e a carne lá fora. Essa fragmentação, a dualidade de quem você é em determinados ambientes. Eu vou na célula, é óbvio que eu vou ser um cara legal,
mas lá fora, depois que eu saio, não sou. Então, isso é uma fragmentação da nossa identidade em Cristo. Porque se eu voltar a falar do mesmo versículo de Gênesis, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a fé é fragmentada quando eu não exponho a semelhança que eu tenho de Deus. E o terceiro, fundamento sem integridade não suporta a luta. Daniel só vence porque o treino fora do dojo sustenta a luta dentro da arena. Salmo 15, 1 e 2, põe para mim. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra? Essa aqui é a resposta, tá? Então, volta para mim o número 1. Estou fazendo perguntas. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Pergunta para o seu vizinho, quem pode ter acesso ao santuário de Deus? Faz outra pergunta para ele, quem pode permanecer no nome santo de Deus? Aí a resposta vem na sequência. Verso 2. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. É esse que pode, sabe? Fundamento sem integridade não suporta a luta. Então, quem pode estar na presença de Deus? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. Às vezes a gente mente por besteira, meu irmão. E isso afasta a gente deste entendimento da palavra. Sabe? Às vezes a gente, sabe? Você não precisa atender ninguém. Você não é obrigado. Se alguém está te ligando, você não é obrigado a atendê-lo. Você não precisa mentir porque você estava ocupado. Você não precisa mentir por nada. Você não precisa mentir. Você não deve satisfação a ninguém. Você entende isso? Você não deve satisfação a ninguém. A única satisfação que você deve é a Deus. E aí você, na prática mundana, daquilo que a gente aprendeu com a mulher do Yakut que batia na nossa casa, desculpa, você que tem menos de 40 de novo, talvez fique de fora. Então, a minha mãe, o meu pai, às vezes esqueciam de deixar o dinheiro para a mulher do Yakut. Cara, era só falar, meu pai esqueceu de deixar o dinheiro. Mas a recomendação era, papai e a mamãe não estão. E a mãe estava, mas não trabalhava. O pai até não estava mesmo. Cara, meu marido foi trabalhar e não deixou dinheiro. Qual o problema disso? A cultura do brasileiro é ruim. Desculpa, eu amo o Brasil. Amo o país do qual eu vim. Mas nós temos uma cultura nojenta. É muito feio a nossa cultura. É uma cultura de mentiras desde pequeno. É uma cultura, sabe, da lei de Gerson, que Gerson, um jogador da década de 70, para quem é menor de 40 não vai entender o que eu estou falando. Talvez hoje essa mensagem seja para os velhos, mas deixa eu falar uma coisa. Gerson se arrependeu de ter feito uma propaganda em que era de cigarro, se eu não me engano, e no final ele fala, olha, o mundo é dos espertos. E aí viralizou isso e no Brasil, talvez você que seja novo não saiba da lei de Gerson. É a lei de levar vantagem em cima de todas as coisas. E o brasileiro faz isso aqui. O brasileiro está tentando tirar vantagem aqui nos Estados Unidos. Aí a gente se acha no direito de criticar o governo Trump. Vou falar uma coisa boba. O americano não faz isso. São raros os americanos quase. Nós compramos um banner na Amazon. Estava escrito On Explosion, para pôr num arco. Era um detalhe para ficar bonito ontem. Aí, não acho. Está como entregue, não acho. Aí eu entrei em contato com a Amazon. A Amazon, não temos responsabilidade, você tem que questionar a DHL. Questionamos a DHL, os caras mandaram a foto. Está aqui, foi entregue, está deixado lá no chão, lá no Parcel Pending, um lugar que é fechado, você só entra com um PIN do morador. Roubaram um pacote com um pano dentro. Acho que é o americano que faz isso. De verdade. Não é, meu irmão. Não é. Sabe, hoje tem vários vídeos viralizando das caixas que tem uma bomba que explode tinta na cara de quem rouba a caixa da Amazon. Ah, que vontade que... Não, brincadeira, já passou.
Aleluia. É nessa hora que a gente tem que, mesmo sem o kimono, representar Cristo. Mas, meu irmão, sabe, a gente tem que fundamentar a nossa integridade, porque sem ela a gente não suporta a luta. Casamentos vão falir, sabe, relacionamentos vão falir, a falta de reconciliação vai continuar existindo, sabe? Me preocupa a outra coisa, sabe? Não estou falando só da New Time, estou falando das igrejas, liderança ministerial, que não tem compromisso com todas as coisas da igreja, sabe? Eu estou falando, eu pus isso aqui, mas não é por conta da gente, não é por causa de ninguém específico, não, sabe? É porque existe aqui, existe com o pastor Glauber, existe com o pastor Darley, existe, sabe? Uma equipe ministerial que se põe, sabe? Que um dia falou, não, deixa, eu quero participar, eu quero fazer. Aí a gente põe um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho, vou te falar de verdade, um pouquinho. É só um pouquinho de responsabilidade que está sendo distribuída. Porque eu não sei se você sai da sua casa de madrugada ou em outros horários para apagar incêndio. Você sai? Então é bem pouco, né, que está sendo distribuído. Como que é, Brunão? Quer? Meu irmão, é muito pouco. E aí, nesse pouco, existe tanta irresponsabilidade. Que gostoso falar isso. Tanta irresponsabilidade, sabe, em nos servir, em se comprometer com aquilo que você diz. Nunca eu ou Fernando, o pastor Eduardo, nem ninguém apontou uma arma na cabeça de ninguém aqui e falou, você vai servir nessa igreja, meu irmão, senão eu meto bala em você. Se aconteceu isso, não foi da minha parte, foi você, pastorzão? Meu irmão, foi você, Fernanda? E aí, as pessoas se sentem no direito de fazer o que quer fazer, na hora que quer fazer, quando bem entender fazer. Meu irmão, isso é feio demais. Porque a liderança que representa um corpo maior, se você fosse só um membro, sabe? O meu desejo é esquentar a cadeira. Tá bom, esquenta aí à vontade, meu irmão. A bunda é sua. Agora, membros que falaram, não, eu quero servir. E aí, na hora do servir, não está ali, não aparece. Meu irmão, eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando das igrejas, eu estou falando do corpo de Cristo ferido. Sabe por quê? Porque aprenderam que no dojo as práticas são melhores. E aí se amoldaram ao padrão do mundo. Romanos 12 diz isso. Não vos amoldei. Meu irmão, você não precisa de um dojo para ser treinado para uma vida cristã. Apague isso da sua cabeça. A gente tem uma lutadora aqui. Você precisa necessariamente do dojo para praticar o jiu-jitsu? Não. Não. É óbvio que não. Meu irmão, na sua casa, você pode praticar cristianismo. No seu trabalho, você pode praticar cristianismo. Se você limpa a casa, você pode estar limpando uma casa praticando cristianismo. Se você entrega comida, você pode estar entregando comida praticando cristianismo. Se você, sabe, é babá, você pode ser babá praticando cristianismo. Você pode limpar janela, você pode trocar telhado, você pode limpar o ralo, você pode trocar cano, você pode fazer o que você quiser, representando o reino de Deus. E o Senhor nos chama para isso. E aí a gente vai para um momento onde que é a memória dele que está sendo trazida. Fazer isso em memória de mim. Aí eu só lembro dele aqui. Eu só lembro dele no domingo de Santa Ceia. Eu só lembro dele um domingo por mês. E nem é nessa igreja, porque aqui a gente não tem esse hábito de fazer uma vez por mês. Eu só lembro de memória dele na Santa Ceia. O partir do pão, que alegria, Jesus me amou, olha, ele morreu na cruz por mim, sabe? Eu sei que o seu discurso teológico é lindo, mas infelizmente o seu comportamento não condiz com ele, fofo. É muito comum ver pessoas pregando para mim, ou para Jesus, talvez queira até evangelizar Jesus, mas na hora, meu irmão, que sai de cena, ai, como é feio. Irmão, paro por aqui para a gente ceiar, adorar o Senhor nesta celebração, mas eu vou te falar,
Não espera os domingos para você praticar santidade. Não espere os domingos para você praticar cristianismo. Você está sendo treinado onde você está. E as ferramentas estão lá. São as pessoas difíceis, são os momentos delicados, são situações adversas. É a carência. Você é carente, solteiro? Deixa eu falar uma coisa. Você não precisa de kimono. Usa isso, sabe? Preenche algo. Vou até dar um spoiler, porque talvez isso ficou lá para o último. Mas em todos os 3 filmes, Daniel no primeiro se apaixona pela Ali com o I no final. No segundo, ele vai para a cidade do seu Miyagi. E lá ele se apaixona pela Kumiko. E no terceiro, quando ele investe o dinheiro que era para supostamente ser para sua faculdade, ele investe na lojinha das pequenas árvores do Sr. Miyagi, que são bonsais. Ele se apaixona por uma menina que havia já colocado na cabeça que ia voltar para outro estado para reatar com o seu namorado. Ele vive uma férias, não acontece nada. Mas sabe que interessante, Daniel não se dá bem em nenhum dos teus filmes em relação ao seu relacionamento. E aí sabe que é interessante perceber? Enquanto a formação do Senhor não veio, do Senhor Miyagi, sabe? Ele estava sendo formado. Enquanto a formação não veio sobre a vida dele, ele nem no aspecto emocional se dava bem. A maturidade que os processos nos trazem é que faz com que nós tenhamos sucesso nos nossos relacionamentos. Então, solteiro, tá solteiro? Aproveite e viva o processo. Porque a hora que você for curado, você vai poder se relacionar bem. Porque do contrário, você vai levar feridas, você vai levar, sabe, traumas, você vai ficar comparando, você vai ficar esperando, sabe, aquilo que o ser humano não pode dar. Amém? Quem vai nos ajudar com a ceia? Vem cá, os nossos irmãos. Irmão, eu termino aqui dizendo: a igreja será forte se a fé do culto governar a vida da semana. Você pode repetir isso? A igreja será forte se a fé do culto governar a semana. Que a sua fé do culto não fique no culto. Amém?